Bem-vindo por aqui, meu nome é Tânia e hoje eu vou falar para você que quer investir suas economias fora da poupança e está perdido aí sem saber por onde começar. O primeiro passo que a gente precisa para poder começar a investir o dinheiro poupado é saber por que a gente está poupando aquele dinheiro, né? Sem eu ter clareza por que eu tô poupando aquele dinheiro, acreditem, vai acontecer coisas ao longo da sua vida que vai te fazer gastar essa economia. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar é ter clareza muito delineada para que é que eu estou poupando esse dinheiro. Muitas pessoas acreditam que para conquistar os sonhos basta trabalhar e economizar, trabalhar e economizar, trabalhar e economizar. Mas na verdade é preciso que você saiba muito bem onde colocar essa economia para que ela esteja protegida, mas também para que ela seja capaz de trabalhar um pouco aí para você e render também até a conquista dos seus sonhos. Porque senão não justifica. Se eu só economizar e colocar debaixo do colchão, ao longo do tempo vai demorar muito para poder eu conquistar aí meus sonhos. Qual que é então a diferença entre poupar e investir? A pessoa que sabe poupar, ela tem ali muito claro na mente dela que ela precisa gastar menos do que ela ganha. E isso tá claro para ela e ela sabe. Geralmente são pessoas que não fazem dívidas ou quando fazem dívida, essas dívidas são muito bem calculadas, ela sabe muito bem fazer essas dívidas, mas elas sabem poupar todos os meses, mas não sabe como colocar esse dinheiro para poder render. E isso é que é a diferença entre poupar e investir. Poupar é você saber que você não pode viver com mais do que você ganha. E ali todos os meses você já reserva um pouquinho para poupança. Investir é pegar esta poupança, este pouquinho poupado e colocá-lo em um investimento que vai ter uma rentabilidade maior para poder fazer com que você consiga conquistar seus sonhos antes aí até do prazo que você determinar. O que é que você precisa e deve considerar antes de você começar a investir? Todos nós temos um perfil de investidor que diz muito sobre o que é cada um de nós, o que é que cada um busca com os investimentos. E isso, quando você respeita o seu perfil de risco, o seu perfil de investidor, significa que você vai investir em ativos que vai te trazer tranquilidade. Porque não justifica a gente começar a investir e perder o sono com aqueles investimentos. Então, o perfil de investidor, ele existe para isso. E hoje a gente tem 3 perfis de investidor. A gente tem aquele investidor que é conservador, que geralmente são aquelas pessoas que estão lá na poupança e que às vezes, por mais que a gente fala, olha, a poupança hoje nem é o investimento mais seguro que a gente tem no mercado financeiro. A gente tem outros investimentos muito mais seguros que a poupança. Mas para essa pessoa dar um passo entre sair da poupança e procurar um outro investimento, é um trabalho às vezes árduo, porque já se convencionou no Brasil que a poupança é segura, que a poupança é o local mais seguro que tem para eu deixar meu dinheiro. Então é muito difícil às vezes a gente tirar, principalmente de um investidor, de um investidor que tem perfil conservador. O primeiro passo dele é realmente sair da poupança. Depois a gente tem o investidor moderado. O investidor moderado é aquele que já saiu da poupança, mas ainda tem medo, pisa ali com muito cuidado onde ele coloca o investimento dele, tem medo de arriscar, tem medo de buscar novas alternativas de investimento. E o perfil arrojado, que o perfil arrojado já é aquele que já conhece a renda fixa, já conhece as alternativas que a gente tem de investimento e é aquele que está disposto a correr um risco maior
para ter um retorno maior com os investimentos. E aqui no mundo dos investimentos, a gente precisa compreender também que se eu estou disposta a correr um risco maior, é porque eu tenho uma expectativa de que eu vou ter um retorno maior. Porque senão não justifica. Justifica eu investir o meu dinheiro num local que é muito mais arriscado, se for para na hora de ganhar eu ganhar o mesmo tanto da poupança? Não justifica. Então, por isso é que no mundo dos investimentos, quando você está disposto a correr um risco maior, é sinal que você também acredita que o retorno daquele investimento é um investimento que vai te trazer um retorno maior. Então, quando a gente quer ficar num local mais seguro, então é sinal também de que o retorno desse investimento nesse local mais seguro não te traga tanto retorno quanto em locais arriscados. Por que eu, arrojada, aceito correr esses riscos? Porque geralmente quando eu entro ali dentro, eu já sei que eu tô correndo risco de às vezes perder uma parte do meu patrimônio, mas eu sei também que se o retorno vier, ele pode vir muito acima do que em investimentos mais seguros. Então, o que é importante nessa jornada para você começar aí a investir? Primeiro passo que você precisa saber é qual é o seu perfil de risco. Porque qual é o seu perfil de investidor, que também é conhecido como perfil de risco. Qual é o seu perfil de investidor? Se o seu perfil de investidor é conservador, não adianta você querer colocar os seus investimentos em algo arriscado. Por quê? Porque enquanto você não trilhar um caminho para poder conhecer como funciona isso vai te tirar seu sono. E não justifica nesse mundo de investimento você investir para poder tirar seu sono. Você tem que ter investimentos que sejam capazes de trazer um retorno, mas que também te traga paz de espírito. Você tem que saber, você tem que estar tranquilo com o investimento que você está fazendo. Se for para poder eu perder o sono, se for para poder eu ficar o tempo todo preocupado onde eu estou investindo, será que eu não vou perder dinheiro? Não justifica a gente começar nesses investimentos, né? Respeitar aí o seu perfil vai fazer com que você fique tranquilo na hora de investir suas economias. Então, trilha o caminho passo a passo. Você pode sair de um perfil conservador, passar pelo moderado e chegar até no arrojado, mas isso vão ser passo a passo. Não adianta hoje a gente querer ir já para o perfil arrojado, porque a gente vai se machucar ao longo do caminho e isso pode te fazer desistir da caminhada, né? Quais são os benefícios aí que você vai ter quando você começar neste mundo? Ao ter em mente aí o seu objetivo, vai ficar muito mais fácil você ter um planejamento para poder saber onde que você quer chegar. Então, por exemplo, se eu quero chegar na minha liberdade financeira, eu preciso determinar em quantos anos eu vou chegar nessa liberdade financeira, qual o caminho que eu tenho que percorrer para chegar nessa liberdade financeira. Quanto que eu preciso poupar todos os meses para que daqui X ano eu tenha um patrimônio de X reais que vai me trazer uma renda mensal para que seja capaz de bancar o meu custo de vida. Então, quando você tem esse planejamento, você já sabe onde você quer chegar, você já tem muito bem delineado onde você quer chegar e você é capaz de mudar a rota ao longo da estrada, ao longo do caminho, se você vir que este caminho que você está seguindo não vai te levar ao destino, né? E eu sei muito bem que neste início não é fácil. É possível? Sim, é possível. Muitas pessoas chegaram lá e você também é capaz de chegar. Independente de quanto você ganha hoje,
Por quê? Porque ao longo do caminho, quando você tem essa clareza, você vai melhorando, ou que seja suas economias, ou que seja sua renda, você vai encontrando formas de melhorar, né? Existe hoje diversas alternativas de investimento aí no mercado que pode complicar esse início. Por quê? Porque quando você chega, você depara aí com diversas alternativas que você pode começar e você fica perdido sem saber, e agora? O que escolher? Então, por isso que o mais importante neste início é você adquirir conhecimento para poder esse conhecimento te levar no destino que você quer. Quando você tem os objetivos definidos, vai ser muito mais fácil chegar aí no destino que você pretende chegar. Pegar uma estrada para poder chegar num destino, sem você saber como é que você vai fazer para chegar lá, pode te levar a destino nenhum. Então, por isso que a gente tem que saber, eu estou pegando essa estrada, eu quero chegar neste destino. A partir disso, você consegue traçar as metas para poder você chegar lá. Sem objetivo, no primeiro obstáculo aí que você encontrar pelo caminho, primeiro imprevisto que surgir ao longo do caminho, vai fazer você gastar todo o dinheiro que já está economizado e vai te impedir de conquistar os seus sonhos. Isso vai te frustrar ao longo do caminho. Então, por isso que o primeiro passo seria adquirir conhecimento e depois determinar bem definido mesmo qual é os seus objetivos. Por quê? Porque senão, quando você tiver aí um dinheiro acumulado numa conta, e gente, é uma coisa louca, porque quando a gente começa a economizar, muitas vezes quando a gente olha para aquele montante economizado, quando a gente coloca ele numa rentabilidade legal, que traz para a gente um retorno, quando a gente olha ali aquele montante economizado, a gente olha para trás e fala, gente, como que eu consegui? E aí, se você não souber exatamente o conseguir, foi fazendo todos esses esforços, e isso que eu consegui é para poder atingir determinado objetivo, você vai tender a gastar esse dinheiro, porque vai ser um montante, às vezes, que você nem acreditava que você era capaz de economizar. E você vai tender a gastar esse dinheiro com coisas que não são os seus sonhos, né? Por isso que é de extrema importância, antes da gente começar a acumular, já saber o porquê eu estou fazendo esse sacrifício, o porquê eu estou poupando. Sem planejamento, a gente não encontra sentido no economizar, né? O que pode te fazer desistir muito fácil aí ao longo do caminho. Por quê? Porque você não tem um porquê, né? Você precisa ter em mente que o que é importante para você nesse momento da sua vida. Porque a partir do momento que você define o que é importante para você, você vai dedicar um tempo aí para poder atingir aquele objetivo, para poder conquistar aquele sonho, né? Porque a partir do momento que a gente definiu e sabe muito bem onde quer chegar, você tem como traçar as metas para chegar nesse objetivo. Então, é melhor dedicar um tempo agora para poder aprender como que eu vou chegar nesse destino, como é que eu vou fazer para conquistar os meus sonhos, do que a gente ficar aqui postergando isso para um futuro e a hora que chegar lá na frente, a gente tomar consciência que tudo poderia ter sido diferente. Se eu não sair da minha zona de conforto, dificilmente eu vou conquistar os meus sonhos. Todos nós somos capazes de fazer diferente para poder mudar o que não está de acordo com os anseios que a gente tem na vida hoje. As nossas atitudes diárias, elas precisam refletir o que é que a gente mais almeja nessa vida. E o primeiro passo, né, para poder a gente mudar o rumo da nossa história é começar compreendendo e investindo em conhecimento. E aí, neste mundo de investimento, o que a maioria acredita é que para conquistar os sonhos basta economizar e ir colocando ali um dinheiro guardado na poupança.
O problema é que eles não sabem é que na poupança o dinheiro está perdendo valor a cada dia. Hoje, a nossa poupança não está nem mantendo o nosso poder de compra. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar R$1.000 hoje e colocar na poupança, daqui a um ano, o que terá rendido na poupança não será suficiente para eu poder comprar tudo que eu compro hoje com R$1.000. Então, começar a investir em poupança é como se a gente tivesse pegado o carro, começado a nossa estrada rumo ao nosso destino com a marcha ré engatada. Por quê? Porque a poupança, como ela não está preservando o nosso poder de compra, ela não está deixando com que a gente tenha condições de comprar tudo que a gente compra com o dinheiro que está lá, isso vai fazer com que cada dia fique mais distante a conquista dos nossos sonhos. E aí a gente começa a pensar, será que está valendo a pena fazer sacrifícios diários, deixar às vezes de comprar uma coisa que a gente queria para poder investir nos nossos sonhos? E aí cada dia que passa parece que o sonho está mais distante. Eu trabalho, economizo, poupo e parece que cada dia que passa meus sonhos estão mais distantes. Então é por isso que muito além de eu economizar, de eu saber que eu não posso gastar tudo que eu ganho, mais importante também do que isso é eu saber onde eu vou guardar essas economias. Para quê? Para que essas economias sejam capazes de ir aumentando o meu bolo investido e me ajudar a conquistar os meus sonhos. Depois que você começa a organizar as coisas e define ali quais são os seus sonhos, você vai criar as metas de aportes mensais. O que é esses aportes mensais? Aportes mensais é o que eu vou colocar, é o que eu vou aportar todos os meses nesse sonho. É o que a fatia do meu investimento que vai para cada sonho. Muitas vezes a gente quer ter tudo, né? A gente quer ter carro, a gente quer ter casa, a gente quer ter liberdade financeira, a gente quer parar de trabalhar. E é possível a gente conquistar tudo isso? Sim, é possível, mas é um passo de cada vez. Então, se eu determinar que hoje eu vou começar a investir na minha liberdade financeira, eu tenho que determinar quanto que eu vou colocar ali todos os meses. E você precisa fazer esse compromisso com você de todos os meses você se pagar para poder realizar os seus sonhos. Os seus sonhos precisam ser prioridades na sua vida. Você precisa priorizar os seus sonhos. Você precisa se pagar primeiro. Quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, sabe do que eu estou falando. Se você tem aquele compromisso de pagar todos os seus devedores, por que você não tem compromisso com você? Muitas pessoas falam comigo assim, o dinheiro não sobra. Não tem como investir porque o dinheiro não sobra. Gente, dinheiro de ninguém sobra. De ninguém. Se a gente não aprender a tirar uma fatia todos os meses para poder investir nos nossos sonhos, não espere seu dinheiro sobrar. Nem você, nem eu, nem ninguém nesse mundo. Dinheiro não sobra. Sabe aquele ditado? Dinheiro na mão é vendaval? Sim, dinheiro na mão é vendaval. Então, por isso a gente, a hora que recebeu o nosso salário, a gente já tira a quantia para os nossos sonhos e aí sim a gente determina qual é o sonho que é mais importante para mim. Determinar muito bem isso, porque determinar qual é a sua prioridade hoje. Se eu estou muito novo, eu posso às vezes sacrificar um pouco a liberdade financeira. Por quê? Porque eu ainda tenho uma vida pela frente. Se eu já estou mais velho, eu tenho que pensar na minha liberdade financeira. Por que hoje pensar em liberdade financeira, né? O que é liberdade financeira? É você ter ali investimentos que sejam capazes de te gerar renda sem você precisar trabalhar. A sua renda está vindo dos seus investimentos. E essa renda, também conhecida como renda passiva, ela tem que ser o suficiente para bancar o seu custo de vida.
né? E aí, por que que é importante a gente pensar nessa liberdade financeira? Hoje, gente, apenas 1% dos nossos aposentados são capazes de viver com o que eles ganham. A maioria aí dos nossos aposentados ou precisam que parentes ajudem, ou dependem de caridade, ou caso contrário, eles precisam trabalhar, porque o que eles ganham na aposentadoria não é suficiente para bancar o custo de vida. Então, uma coisa que a gente precisa pensar muito, principalmente se a gente ainda está novo. Por quê? Porque a força do nosso trabalho, ela vai esgotar. A gente não vai ter essa força, esse vigor para poder continuar trabalhando quando chegar lá nos nossos 60, 70, 80 anos. E como a expectativa de vida está só aumentando, então a gente precisa pensar como é que a gente quer chegar lá na frente. E a partir do momento que a gente separou nossos objetivos, com os investimentos separados ali para cada objetivo, você vai saber o montante exato que você precisa e o quanto que você vai ter que investir ali todos os meses. A partir disso, você vai ter noção muito clara se vai ser possível para você conquistar ou não os seus sonhos no tempo que você desejou. Com essa clareza, vai ficar muito fácil você saber quando é que você deve mudar o rumo que você está seguindo. E aí, como é que a gente faz para poder mudar o rumo? Então, muitas vezes, mudar o rumo significa, olha, o que eu estou investindo hoje, os aportes mensais que eu estou fazendo hoje, não vai ser suficiente para eu conquistar o sonho daqui a tantos anos. Então, o que eu preciso fazer hoje? Não tem milagre. Eu tenho que alterar a rota. E aí, alterar a rota significa o quê? Uma alteração de rota seria aumentar os aportes mensais. Porque com os aportes que eu tenho feito mensalmente, eu não consigo conquistar o sonho no período que eu determinei. Outra forma de mudar a rota é diminuir o valor do sonho. Então, às vezes eu estou querendo um sonho que custa X reais, então eu vou ter que alterar, diminuir um pouco o valor desse sonho. Se não dá para diminuir o valor dos sonhos, então eu vou ter que aumentar o tempo. Então eu só tenho essas 3 alternativas quando eu vejo aí ao longo do caminho que eu não estou conseguindo bater as metas que eu mesmo coloquei para mim. Então, ou você aumenta os aportes mensais, e aí para poder você aumentar aporte, você vai ter que muitas vezes aumentar sua renda, e aí sim faz sentido aumentar a renda. Ou caso contrário, eu terei que diminuir o valor dos meus sonhos, ou eu terei que aumentar o tempo. Só tem essas 3 alternativas para poder a gente conquistar os sonhos. E colocar ele em locais que pelo menos garanta meu poder de compra. Porque não justifica eu fazer tudo isso, alterar às vezes rota e colocar o meu dinheiro na poupança que não está nem mantendo meu poder de compra. Aí cada dia que passa eu vou olhar minha meta e parece que a minha meta está cada dia mais distante. Então investir estas economias em um investimento que seja seguro, que respeite o seu perfil de risco, o seu perfil de investidor e que, acima de tudo, te traga uma rentabilidade suficiente para poder você ter a expectativa da conquista desse sonho, isso vai ser primordial. Por quê? Porque a partir do momento que você tem toda essa clareza, isso vai impedir que você se frustre ao longo do caminho. Porque se você deixar para analisar as suas metas, tudo que você fez só lá na frente, quando você já estiver próximo a conquistar seu sonho, você pode se frustrar e ver que você não vai conseguir. Ou caso contrário, quando você pega a estrada e está caminhando e vê que você não vai atingir aquela meta, isso faz também com que você se frustre e pare. Então, quando você tem clareza de todas as alternativas que você tem aí ao longo do caminho, que você pode tomar para poder conquistar o seu sonho, isso vai te impedir de frustrar ao longo do caminho, isso vai te impedir de parar ao longo do caminho. Muitas vezes também a gente precisa de alguém que esteja ali do nosso lado para poder nos dar a mão, para poder nos
nos colocar em movimento, para poder te ajudar quando você tem dúvida, qual alternativa escolher, qual que seria melhor. E aí, essa pessoa, muitas vezes, ela não vai te falar qual é a alternativa melhor, mas ela vai te colocar diante de N situações que você vai ter clareza de qual dessas alternativas é melhor para você. Porque você que precisa saber escolher qual é o melhor investimento para você. Mas ter alguém que entenda do lado para poder te auxiliar na hora que as dúvidas surgir, isso vai ser primordial para poder fazer com que você tenha tranquilidade para tomar as decisões que você precisa tomar ao longo do caminho. Entrar em comunidades também de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você vai fazer com que um incentive o outro e você encontre forças aí para continuar ao longo do caminho. Ter alguém ali que vai te direcionar e encontrar o melhor caminho a seguir, isso é primordial. Ter apoio de familiares, né, para poder você saber ali onde você quer chegar. E aí, isso fará com que você faça escolha nos seus investimentos e faz também com que você dê o primeiro passo. Que a partir do momento que você dá o primeiro passo, com certeza de saber por que eu dei aquele passo, onde é que eu estou entrando, qual é o caminho que eu quero seguir, isso vai te levar rumo à conquista dos seus sonhos. Então, tem aí alguém do seu lado, tem alguém para poder te apoiar, entre em comunidades de pessoas que estão buscando os mesmos objetivos e começar às vezes pode ser complicado, porque para a gente sair da nossa zona de conforto, muitas vezes sair da nossa zona de conforto não é fácil, mas tenha certeza, vai ser muito gratificante lá no futuro, quando você olhar para trás e falar, eu dei o primeiro passo, eu saí da minha zona de conforto, e se hoje eu estou onde eu estou, é porque um dia eu aceitei viver fora da zona de conforto, nem que seja por algum tempo. Olha, por hoje é isso, eu espero ter ajudado para você que está querendo começar a investir fora da poupança, mas não sabe qual é o primeiro passo. Então, o primeiro passo, busca conhecimento, busca ajuda, esteja ao lado de pessoas que vão te incentivar na conquista dos seus sonhos. Um grande abraço e até a próxima!